Hoje, a Leila está embriagada. E eu fico pensando, como é que uma mulher que tem 2 filhas em idade tenra pode embriagar-se até ficar inconsciente? 2 homens vieram trazê-la nos braços. E se ela rolar na cama e esmagar a recém-nascida? O que eu acho interessante é quando alguém entra num bar ou empório, logo aparece um que oferece pinga. Por que não oferece 1 quilo de arroz, feijão, doce, etc? Tem pessoas aqui na favela que diz que eu quero ser muita coisa porque não bebo pinga. Eu sou sozinha, tenho 3 filhos. Se eu viciar no álcool, meus filhos não irão respeitar-me. Escrevendo isto, estou cometendo uma tolice. Eu não tenho que dar satisfações a ninguém. Para concluir, eu não bebo porque não gosto e acabou-se. Eu prefiro empregar o meu dinheiro em livros do que no álcool. Se você achar que eu estou agindo acertadamente, peço-te para dizer: muito bem, Carolina. Muito bem, Carolina. Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Flores de Leitura. Eu sou a Marina e hoje a gente vai conversar sobre Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus. Vamos lá? Por que eu abri o vídeo de hoje citando uma entrada do diário de Carolina Maria de Jesus do dia 27 de junho de 1956? Porque essa entrada foi aleatoriamente a minha porta de entrada para esse livro. Eu ganhei, abri o livro em qualquer página e era justamente 27 de junho de 56, quando ela fala sobre a sua vizinha embriagada e ela demonstra uma consciência enorme, um grande apreço pelos filhos, que ela demonstra muita individualidade, integridade e ética. Então, assim, e também uma empáfiazinha, não devo satisfação a ninguém. Como não ficar completamente fascinada por essa entrada? E ali, já ali naquela parte, naquela frase, naquela página, pensei, assim que eu terminar o livro que eu estou lendo, eu vou pegar Quarto de Despejo. E assim fiz, e eu devorei esse livro em 3 dias. Já coloquei um textinho no meu Instagram, para quem não me acompanha lá, é @floresdeleitura. E coloquei um pouquinho dos meus sentimentos em relação a esse livro lá. E agora estou vindo aqui compartilhar com vocês as minhas percepções. Né? Para quem não sabe, a Carolina Maria de Jesus, ela é única na literatura brasileira, pelo menos até onde o meu conhecimento alcança. E eu não sou, obviamente, nenhuma grande sábia, então eu posso estar errada. Mas, para mim, a Carolina se destaca de todos os outros escritores porque ela vem com essa proposta de uma escritora. Ela não foi alimentada em faculdade, ela não foi alimentada no mundo da academia. Escreve em forma de diário, né, contando ali o dia a dia, a rotina dela. E isso é algo, até onde eu sei, totalmente único na literatura brasileira especificamente. Parecido com isso aqui, eu só conheço os diários de Anne Frank. Então eu acho que, em termos de escrita, você, quando começa a ler Quarto de Despejo, você é meio que completamente engolido pela leitura, porque é algo muito diferente e algo extremamente magnético. A maneira como ela vai contar para você a rotina dela nessa favela, né, nos anos 50 em São Paulo. Essa favela não existe mais, se chamava Favela do Canindé. Hoje a gente tem outras milhares de favelas, né? Então, você não tem mais aquela, mas você tem muitas outras. Ela dizia que a favela era o quarto de despejo, porque era aquele lugar onde você joga as coisas que você não tem interesse, que não te importam, que são meio que o lixo, né, da sua vida. E você quer também, de certa forma, escondê-las. Você tira da sua sala, você tira do seu quarto, porque tem que ficar bonito. E aquilo que é feio pode ser jogado ali. Então, ela se via e via a favela como esse lugar em que as pessoas elas não queriam olhar, elas não queriam ver. Em muitos momentos no diário ela vai falar sobre
o povo da alvenaria, que são as pessoas que moram em casas, né, de tijolo, e como essas pessoas olham para ela e olham para as pessoas que moram na favela com, com repulsa, né? Quando na verdade, para você não ter que lidar com toda a dificuldade, a pobreza, né? E de muitas maneiras a desumanidade, que é a maneira como ela vivia, como os filhos dela viveram e como milhares de outras pessoas viveram e vivem, né? Não só no Brasil, mas no mundo inteiro, você não quer nem ver por um minutinho na sua frente. Tem que ficar lá no quarto de despejo. O livro ele alimenta bastante indignação quando você lê. Não tem como você não se indignar, principalmente na forma como as pessoas se tratam. Quem as pessoas que moram na favela em relação às outras pessoas. Uma das coisas que me deixa assim bem nervosa durante essa leitura, me deixou bem nervosa, é a forma como as pessoas se tratavam dentro da favela. Ela vai descrever aqui as mulheres como as primeiras inimigas umas das outras, né? A língua das mulheres como uma ferramenta de maledicência, de falar mal umas das outras, dos filhos uma das outras, né? E esses vizinhos que poderiam ser grandes amigos, pessoas que se ajudam, na verdade estão ali para projetar toda a sua raiva da vida uns nos outros. Então, além da favela ser um lugar de destituição do governo, do Estado, é também um lugar onde as pessoas que moram ali, segundo a Carolina, também estão destituídas da sua própria humanidade, umas com as outras. Então as pessoas se agridem, as pessoas agridem as crianças, né? Ela vai reclamar várias vezes aqui da violência com a qual as pessoas tratavam na favela as crianças, né? E as mulheres às vezes nuas ou fazendo atos sexuais ali na frente das crianças. Ela ficava indignada com aquilo, né? Ela fala, a criança que mora na favela, ela não tem direito à infância, porque ela tem contato com essas coisas terríveis. Então vocês podem ver que a primeiro ponto desse livro é que ele é uma narrativa, por ser um diário, ele é uma narrativa testemunhal. É o testemunho. Eu vi. Então, assim, é indiscutível o que ela tem para contar aqui. É inquestionável, porque ela viu. E ela contou o que ela viu, o que ela viveu e o que ela viu. As pessoas passarem, né? As pessoas, toda a violência com a qual as pessoas se tratavam e eram tratadas. Tem um momento aqui em que ela vai tentar pegar comida no açougue, uma coisa assim, e, e um, e um cara que dirigiu o caminhão, é, ele tenta amedrontar ela, ameaçá-la, e aí ela também vai para cima do cara. Você vai rir na cena, mas é muito triste. Vai rir porque ela fala: eu tive que bancar ali uma pessoa que eu não sou, disse que eu ia pegar a minha navalha, eu ia ser violenta, eu ia matar ele, para ele me deixar em paz. Quer dizer, e ela fala: não sou de briga, não sou de luta, né? Até para você poder viver ali, você tem que abraçar também aquela forma de ser, e ela vai despejar tudo isso no diário de forma testemunhal, a maneira como as pessoas se tratam, a maneira como elas são tratadas pela sociedade, a maneira como as pessoas ali estão esquecidas pelo poder público, que está deixando aquela favela crescer, que está deixando as pessoas completamente sem recursos. Então, todo tipo de atividade criminal, indignidade, vai acontecer ali, porque o poder público não está ali. Ela vai meter a língua aqui, gente. A língua não, a pena, né? A caneta, o lápis. Ela vai falar sobre os presidentes. Ela era extremamente consciente sobre o momento que ela vivia, quem eram os políticos. Ela sabia tudo. Gente, essa mulher, ela era incrível. Ela podia ter se dopado igual a grande maioria das pessoas ali, com droga, com bebida. Naquela época a droga não era lá, mas assim, não era uma coisa comum, mas a bebida, a pinga era um problema muito sério. Ou se dopar através dessas brigas, né, desses dramas que ela vai contar dos vizinhos, o sexo, né, o sexo e os relacionamentos amorosos como uma forma também de você se dopar
da fome, da indignidade de não poder comprar o que você precisa, né? De não poder ter um pouco de beleza. Ela vai falar sobre isso, né? Porque a pessoa da favela, ela diz aqui, também tem direito à beleza. Também tem direito a ter algo bonito, a ter uma roupa bonita, a ter um sapato. Ela fala muito sobre a questão do sapato para os filhos, né? Como eles ficavam felizes quando ela conseguia comprar um sapato novo. Então, assim, é um livro, gente, que, por ser uma narrativa testemunhal de um lugar e de um período na vida de uma mulher muito doloroso, uma realidade dura de você querer enxergar, é um livro que comove qualquer um que o lê com o coração aberto. O segundo ponto, que eu já até meio que mencionei aqui, é que é uma narrativa denúncia, né? Quando o jornalista chega ali na favela querendo mostrar o que estava acontecendo na favela, ela estava pronta para mostrar aqueles diários. Olha só, aqui está tudo que você precisa saber sobre o que é viver nesse lugar, né? Então, assim, ela coloca nesses diários de forma muito religiosa, porque você vai ver, ela escrevia quase todos os dias, né? Tanto que eles tiveram que cortar muita coisa na hora de publicar. Eu acho que não deveria cortar, mas se cortou muita coisa, porque ela escrevia todos os dias. Então imagina que era uma mulher que catava lixo, né? Ela catava qualquer coisa que ela pudesse vender, ferro, plástico, qualquer coisa, né? E ela ainda assim tinha o tempinho dela, em que o outro ia lá beber, em que a outra ia fazer gritaria no meio da rua, ela sentava para escrever, né? Então ela pegava e colocava tudo ali, era uma denúncia do que estava acontecendo e ninguém via. E essa sensação de invisibilidade, de você não ser visto, de ninguém estar nem aí para o que acontece com você, como se você fosse uma coisa, né? Então essa retirada da humanidade das pessoas que vivem nessa condição, que viviam nessa condição, ela vai denunciar isso também na escrita dela através da narrativa diária do que acontece, como eu volto a dizer, da maneira como as pessoas se tratavam, da falta de comida, né? De você ter que comer, uma pessoa morre porque comeu comida estragada do lixo, ela vai contar essas coisas para efeito, eu acredito, tem gente que reclama. Eu vi gente reclamar do livro. Ai, é muita mazela. É muita. Ela só fala disso. Ela repete as mesmas coisas. Gente, é uma denúncia. Ela está repetindo porque ninguém está ouvindo. Então, como ela não se sente ouvida, ela está repetindo aquilo milhares de vezes. Ela vai falar aquilo milhares de vezes. Então, assim, para a época em que foi escrito, hoje a gente tem várias ferramentas de comunicação. Naquela época não existia. Então, quando o jornalista ele pega esses diários, ele publica no jornal, aí ele dá a visibilidade que ela precisava, que se precisava ali naquela área, naquele lugar, né? E um terceiro ponto é uma obra confessional, por ser um diário. Então ela vai falar sobre a vivência dela como mulher, sobre os relacionamentos amorosos, como ela vê os homens, né? Que ela vê os homens assim como eles me deixam filhos e problemas. Né? Na situação dela, você pensa, é uma vulnerabilidade muito grande você se relacionar com um homem que você não conhece. Se você tem 3 filhos, você vai colocar qualquer homem, sendo que o homem é mais forte que a mulher, né? Então você está vulnerável perante um homem que você não sabe se ele é bom, se ele é mau, se ele bate, se ele não bate. E ali os homens bebem muito. Então as mulheres apanham muito desses homens bêbados e alcoólatras. Então o que ela vai fazer botando um homem dentro de casa? Ela fala isso aqui, né? Então, assim, ela vai falar sobre a própria maternidade, que é muito dolorida porque ela não pode dar aos filhos o que ela gostaria de dar, e muitas vezes ela não consegue dar nem o básico, porque o dinheiro que ela ganha no dia é o dinheiro para comida. Então, se ela não consegue tirar nenhum dinheiro, eles passam fome, que é uma condição que, para quem não passou, é difícil de entender, que é uma condição da alma, porque a pessoa ela sente uma dor física, ela sente uma dor emocional, obviamente, por causa do sofrimento que ela está passando, e é uma condição psicológica.
Tanto que pessoas que passaram fome, depois elas não conseguem, mesmo tendo uma vida confortável, superando aquela fase, como o Elvis Presley, tá? Ele ficou com um problema de apetite, ele comia muito. Ele comia, ele não conseguia parar de comer. Você chegava na casa do Elvis Presley, a qualquer hora do dia tinha comida na mesa. Comida mesmo, prato de comida, frango assado. Por quê? Ele ficou com trauma, gente. É uma coisa que não é assim, é uma questão física, é uma questão da alma, entende? Então, eu tenho muita vontade de ler os outros diários dela, que ela vai contar depois que ela saiu ali da favela do Canindé e foi para a fazenda, foi morar na fazenda. Eu quero muito vê-la depois com um pouco mais de prosperidade, principalmente na alimentação, né? É uma coisa que você fica lendo o livro, você fica muito preocupada, parece que você está ali e você não pode fazer nada, então é difícil, mas ela vai falar sobre a maternidade em face daquela situação que ela vivia. Em alguns momentos ela bota muito desespero, né? Ela fala, eu vou me matar, eu vou me matar, eu vou me suicidar, porque eu não aguento mais isso aqui, eu não aguento mais passar fome, não aguento mais ver meus filhos passando fome, mas ela nunca se matou. Então a resiliência dela, principalmente por causa desses filhos, é algo extremamente admirável. Então tem também o fato de ser uma obra confessional, que convida você a vivenciar os medos, as dores, e também as alegrias, as pequenas alegrias. Às vezes ela diz, eu olhei para o céu e o céu estava lindo, as flores, as árvores, né? Ninguém podia tirar dela essa visão poética da vida. E você está ali junto nessa intimidade. Tive um sonho maravilhoso. Sonhei que eu era um anjo. Meu vestido era amplo, mangas longas cor-de-rosa. Eu ia da terra para o céu e pegava as estrelas na mão para contemplá-las, conversar com as estrelas. Elas organizaram um espetáculo para homenagear-me. Dançavam ao meu redor e formavam um risco luminoso. Quando despertei, pensei, eu sou tão pobre, não posso ir num espetáculo. Por isso Deus envia-me estes sonhos deslumbrantes para minha alma dolorida. Ao Deus que me protege, envio os meus agradecimentos. E como tudo na natureza humana é extremamente complexo, você vai encontrar aqui também humor. Em meio ao sofrimento, em meio a uma sensação muito grande que eu acredito que ela sentia de solidão, porque ela era uma mulher para cuidar de 3 crianças, para cuidar de si mesma também, sem qualquer tipo de apoio de família, de parceiro. Então, assim, eu acho que ela se sentia muito solitária. Mas, como a natureza humana é realmente muito complexa, né? Também tem muito humor aqui. Tem vários momentos engraçados, como eu falei, esse da navalha, que ela ameaça o cara, eu vou meter a navalha em você, é divertidíssimo, porque você que tá lendo sabe que ela não faria isso, mas o cara não sabe. Um outro momento aqui muito engraçado, na verdade tem vários momentos em que ela ameaça as pessoas, olha, eu vou botar você no meu livro, porque todo mundo ali sabia que ela estava escrevendo, até questionavam, para que você vai escrever? Para que você está fazendo isso? E ela continuava escrevendo. Essa resiliência, inclusive, uma das razões pelas quais eu me apaixonei pela Carolina. Depois saí pesquisando um monte de coisa, vi vários vídeos, vi documentário, fiquei interessadíssima na pessoa dela, na mulher que ela era, inclusive. Mas era muito engraçado, porque sempre que apurrinhavam ela, ou faziam alguma coisa que ela não gostava, ela dizia, eu vou botar vocês no meu livro. E todo mundo com medo. Você me botou no seu livro? Você me botou lá? Eu vou aparecer no jornal? Então, assim, é uma excelente forma de ameaça. Inclusive, vou adotar, né? Quando encherem meu saco, eu vou dizer, olha só, vai parar lá no meu livro, hein? Então, assim, você também, em alguns momentos, você ri aqui com a maneira como ela fala sobre as coisas, até mesmo sobre a própria miséria. Às vezes ela faz uma piada ou outra, que é uma característica do brasileiro em si. Eu acho que também a razão pela qual o brasileiro sobrevive é isso. No fundo, a impressão que eu tenho é que ela sempre soube, com a alma, com a intuição, com a fé dela, que um dia esses diários seriam sim publicados. Isso exige, gente, um salto de fé, de esperança da parte de alguém muito grande, porque quando a oportunidade surgiu, ela estava pronta para abraçar essa oportunidade. Você deseja ter contato com uma leitura inspiradora,
porém difícil de ser feita, de ser encarada as realidades. Se você deseja ler um livro sobre o talento de uma mulher extremamente esforçada, né, que nunca desistiu de si, nunca desistiu daqueles que precisavam dela, que era sim, é sim uma poetisa, é uma literata brasileira, sim. Mas ela comete erros de português, não me interessa, tá? Esses erros de português, as pessoas prestam atenção nos erros. Eu fiquei maravilhada com o conhecimento que ela tinha das palavras, né? Da maneira poética como às vezes ela vai se referir ao sol, ela vai se referir às estrelas. Eu não sou dessas pessoas que gostam de dizer assim, você tem que ler esse livro, você não pode deixar de ler esse livro porque esse livro é muito importante. Esse livro é incrível e você vai ter uma visão diferente da vida, você vai ter uma visão diferente da realidade brasileira, mas mais importante, você vai ter contato com Carolina. Você vai conhecer essa mulher incrível. Se você considera isso importante, então esse livro é importante e você deveria ler. Um beijo, a gente se vê no próximo vídeo.